Você é tipo comida sem sal. Bonita no prato, mas sem gosto. Agradável, mas ninguém repete. Serviu todo mundo, mas ninguém lembra de você no final desse banquete. Ou talvez você seja uma daquelas promoções que dura o mês inteiro, que é tão disponível que ninguém sente urgência. Todo mundo sabe que você vai estar lá esperando e por isso ninguém corre para ter. Você virou aquele pão da padaria que todo mundo gosta, mas ninguém atravessa a cidade para ir buscar. Enquanto isso, tem gente que é trufa, que tem um gosto forte, marcante, que se você quiser, vai ter que pagar o preço. E aí você quer ser desejada sendo genérica? Quer ser valorizada oferecendo tudo de graça? Até a fruta no mercado, quando ela está muito disponível, está muito na frente, a gente desconfia. Será que não botaram aqui na frente porque ela está estragando já? Né? Quando tem alguns itens que estão ali muito em promoção, a gente fica sempre desconfiando. E ser muito boazinha é isso. Você se entrega por inteiro, entrega tudo de graça, tudo de uma vez, e depois acaba se culpando porque tu não é escolhida, tu não é valorizada. Mas ninguém sente fome quando tá tudo ali, tão à mostra, tão disponível, tão à mão. Então nesse vídeo a gente vai aprender como não ser tão descartável, como melhorar a nossa escassez. E para isso a gente vai entender a escassez, a gente vai entender o desejo, depois a gente vai entender esse aspecto da boazinha e como é que a gente sai disso. A gente vai precisar trilhar esse caminho para construir essa ideia e essa necessidade de sair desse posicionamento. Então a gente mais ou menos tem uma intuição de que a gente deseja as coisas difíceis, porque tu já viveu isso muitas vezes. E a gente tem essa percepção da escassez como algo mais valioso até a nível biológico. Mas isso não vem ao caso agora e não vai agregar nada na prática pra gente, mas a gente sabe o quanto produtos que nos mostram essa escassez, produtos que têm poucas unidades, mexe com a gente. Às vezes a gente nem queria tanto, mas por ele estar acabando, por a gente saber que não vai ter mais aquele produto, a gente tem uma necessidade maior de ter isso. Só que também não é qualquer produto. A gente tem que enxergar o valor naquele produto. Então, por isso que só ser escasso não adianta no fim das contas. Então, a gente tem que construir uma base sólida aqui de conhecimento nesse vídeo. Mas mesmo assim, tem esses fatores inerentes, que as pessoas que se mostram menos disponíveis, elas se parecem mais atraentes para as outras pessoas. Até a gente pode perceber, né, algumas celebridades, elas não vão em todos os lugares, elas nem podem ir em qualquer festa, eles não podem ir em qualquer lugar, mas quando eles vão, eles causam muito, porque são figuras que não vão sempre lá. Então, causam esse alvoroço todo. A escassez, ela ativa um sistema de recompensas no nosso cérebro, a gente não consegue lutar muito contra. E a nossa dopamina, ela dispara quando algo é muito difícil de conseguir. Então, a pessoa sendo sempre muito disponível, de fácil acesso, entregando tudo de uma vez, é algo que vai fazer perder a graça muito rápido. E não vai dar nem tempo de construir um valor, não vai dar tempo de construir um desejo, uma conexão, porque relacionamentos, vamos falar de relacionamentos aqui, relacionamento exige um tempo para ter uma intimidade, existe tempo para construir um conhecimento um da vida do outro, para construir um sentimento um pelo outro. Então, nessas fases, quando a gente entrega tudo de mão beijada nas primeiras fases do relacionamento, não dá tempo de construir essas outras potencialidades ali de uma relação, outros braços da relação, outras pernas da relação, suportes, colunas, todas essas metáforas. Não dá tempo, porque a gente entrega tudo e a gente não precisaria ter entregado tudo. A gente poderia construindo ali um desejo, construindo histórias, construindo uma relação, construindo uma intimidade, um conhecendo a vida do outro, com tempo e disponibilidade. E passo por passo. Porque também o cérebro pensa o quê? Se está muito disponível, talvez não tenha muita demanda e o valor seja pouco, né? Aquele objeto ali que está muito disponível, tem muita promoção, estão oferecendo de brinde. A gente pensa assim, quem sabe ninguém está procurando, eles estão mais nos empurrando isso. E o contrário se faz bem verdadeiro. Que quando a disponibilidade está baixa, a gente acredita que tem muita demanda e que tem um valor alto. Mas na cabeça de quem é muito bonzinho, na cabeça de quem tem apego ansioso, na cabeça de quem tem esquema de abandono, na cabeça de quem quer entregar tudo porque acha que isso é ser parceiro, que isso é ser legal, quero mostrar o quanto eu sou legal. Nessa cabecinha, ela inverte totalmente a equação. Ah, Júlia, mas isso vale para homem e para mulher? Sim, obviamente, as duas pessoas ou os dois estilos. Ah, Julia, mas isso vale para homem e para mulher, ou para duas pessoas
que um corteja e o outro é o cortejado. Isso vale para as duas pessoas, sim, porque até quem corteja, a pessoa ela corteja, mas ela não precisa se entregar emocionalmente logo de cara. As próprias histórias da vida dela podem ser formas de aos poucos ela ir dando oportunidades de conquista para outra. Amigos, círculos de amigos, isso aí tudo é uma construção das pessoas. Então, essa bondade demais é uma estratégia ruim, porque você vai dar a entender que essa bondade ela não tem o mínimo valor. E é como você desse assim, 90% de desconto num produto. As pessoas até vão comprar, mas vão achar que não é bom. E vão pensar que tu não é nenhum produto com defeito, tu só tá com preço errado. Então vamos ver a diferença entre ser boa, ser uma pessoa boa e ser uma pessoa boba. Então quando tu é uma pessoa boa, tu ajuda, mas tem limites, limites claros. Quando tu é uma pessoa boba, você ajuda sempre, mesmo quando te prejudica. Ser uma pessoa boa, você é gentil, mas não aceita o desrespeito. Agora, você ser uma pessoa boba, você é gentil mesmo sendo pisoteada. Ser uma pessoa boa, você dá valor e você consegue cobrar a reciprocidade. Agora, ser uma pessoa boba, você dá valor e ainda agradece pelas migalhas. E aí, no fundo, você vai perceber que você confundiu essa bondade com uma anulação de ti mesmo. E aí a gente entra no paradoxo. E aí a gente entra no paradoxo da pessoa boa, que quanto mais ela ajuda, mais ela se doa, menos as pessoas valorizam. Quanto menos ela se anula, mais invisível ela fica. Quanto mais facilita, mais se torna descartável. E não é que as pessoas são ruins, mas você ativa esses circuitos cerebrais das pessoas. Porque pensa assim, né? A gente às vezes não valoriza muito aquilo que é um recurso que está ali disponível, uma água na torneira. Mas aí quando falta água a gente valoriza bastante, né? Aquela água, mas e se a gente conseguir se tornar uma água importada? Não uma água que falta, mas uma água importada. Aí a gente já está em outro nível. E é por isso que a gente vai entrar na parte do desejo agora. O seu cérebro, o cérebro das pessoas, elas decidem o que elas vão valorizar. Mas como é que isso acaba acontecendo? Porque a gente pode pensar assim, a gente libera dopamina quando a gente consegue algo. Mas na verdade a gente libera quando a gente antecipa algo. Quando a gente antecipa conseguir algo difícil. Então, meio que traduzindo, o prazer não vai estar em ter você, mas vai estar em conquistar você. E aí, se você se entrega fácil, não tem conquista, não tem dopamina, enfim. A gente perde todas essas nuances ali da conquista, que poderiam garantir um êxito muito melhor das relações. E aqui eu quero frisar uma parte, porque às vezes as pessoas confundem muito em não ser disponível com ser difícil, com ser frio. Tudo isso fica muito complexo, às vezes fica muito nebuloso. E obviamente a gente não quer se relacionar com alguém que é muito fechado, que é muito indisponível, que às vezes trata a pessoa grosseiramente. Não é isso. Mas ser indisponível é conhecer alguém, por exemplo, que ela é muito gentil, ela é muito educada, mas ela tem uma vida bem atarefada, ela tem amigos, ela tem projetos, ela tem uma vida que tem um monte de coisa acontecendo. E aí você conhece ela é super gentil com você, mas ela vai aos poucos te dando a oportunidade de tu ir entrando na vida dela. Isso é uma pessoa mais difícil porque ao mesmo tempo tu vai criando um valor da própria pessoa dela, tu vai entendendo, poxa, essa pessoa ela se relaciona com esse grupo de amigos, essa pessoa faz esse trabalho voluntário, essa pessoa tá se dedicando a esse projeto no trabalho dela, e essa pessoa vai tirar um tempo na semana para sair comigo, entende? É diferente com a pessoa chata que não responde, que fica 3 dias sem responder. Super importante, né, a gente frisar isso. E dessa forma a gente vai criando tempo, porque quanto mais tempo essa relação vai levando para criar essa intimidade, mais a gente vai criando memórias, repertório, mandando informações um pro outro. A pessoa vai conhecendo aos poucos a tua vida, os personagens da tua vida, memes, né? Vai criando ali uma relação legal. Mas voltando ao tema do nosso vídeo em ser boazinha, a gente tem esquemas mentais que fazem a gente ter esse padrão de achar que isso é certo. Por exemplo, o esquema de autossacrifício, onde a gente acredita que só tem valor sendo produtivo para os outros, fazendo coisas para os outros, servindo no geral. Esquema de subjugação, onde a pessoa também ela vai se subjugando aos desejos dos outros e ela acha que isso é certo. Esquema de abandono também, onde a pessoa tem muito medo de ser deixada, ela se torna mais carente, ela acha que ela é intensa, ela confunde intensidade com amor. Enfim, a gente tem inúmeros vídeos aqui nesse canal falando desses esquemas. A gente tem uma playlist só de esquemas mentais aqui. E quando a gente tem essas crenças profundas, é como se a gente não conseguisse fazer algo diferente do que ser assim. Então, por isso que é bem importante a gente tratar esses esquemas logo, para a gente conseguir ter um comportamento diferente e ter relações mais saudáveis. Porque esses esquemas, eles fazem a pessoa acreditar que
esse caminho de ser valorizada na relação é como se ela fosse má, como se ela fosse egoísta, e ela não consegue isso por causa dessas crenças. E aí fica bem complicado. Ela fica à mercê, até de narcisistas. E se tu acha que tu vai aumentar o teu valor só cuidando de ti, cuidando da tua beleza, fazendo procedimentos e tal, já te adianto, não é assim que tu cria valor para tua vida. Óbvio, se cuidar é maravilhoso. Realmente, se tu não cuidar de alguma coisa e quiser me vender essa coisa que tu nem cuida, obviamente eu não vou querer pagar valor nenhum por isso. Mas não é só por aí que a gente vai conseguir valor. Porque essas pessoas que têm esse esquema de autossacrifício, de subjugação, de dependência, de buscar aprovação, elas são assim. Elas querem melhorar a sua cara, quer emagrecer, quer fazer cirurgia, achando que é só esse o caminho. Não, é muito mais mental essa questão do que usar esses aspectos físicos. Eu gosto de usar uma frase que é que o diamante ele não é caro porque ele é bonito, mas porque ele é raro. Então tu também precisa se tornar uma pessoa rara, uma mulher rara, um homem raro e um homem de valor, uma mulher de valor, uma mulher que busca ser melhor, que está sempre buscando uma evolução, que cuida da sua aparência, mas também cuida da sua mente, que cuida das suas amizades, que mostra esse ser humano em construção e todo mundo consegue perceber que é uma pessoa de valor. E como é que a gente cria, então, essa sensação de valor, de escassez, sem parecer ser falsa? É justamente criando uma vida própria que não gira em torno dos outros. Não é sobre a gente criar joguinhos, é sobre a gente ter padrões reais e conseguir manter eles, mas padrões de valores internos, ser uma pessoa agradável, com limites. E não é sobre ser mais, é sobre ser seletiva. Então a gente tem alguns tipos de boazinhas. A primeira é a salvadora compulsiva. A pessoa que quer resolver o problema dos outros sem ninguém nem ter pedido. A pessoa vê alguém com um problema, ela já se oferece para ajudar, né? Já mostrando que ela não tá nem aí com seus próprios objetivos, porque quem para a sua vida para ajudar os outros não tem nenhuma noção de que está perdendo tempo de organizar sua própria vida e resolver os seus problemas. Então essa pessoa também dá conselho sem ser solicitada, ela nem consegue se resumir a sua insignificância, ela quer resolver tanto o problema dos outros que ela se mete na vida dos outros, ao ponto de se sentir até responsável pela felicidade dos outros. E no final da história ela fica frustrada quando as pessoas não reconhecem todo esse esforço que ela faz. E por que isso acontece? Porque ela é apagada. Ninguém valoriza a solução, que ninguém pediu ajuda. E aí você vira uma pessoa chata na vida dos outros e realmente ninguém vai reconhecer o teu valor. O segundo tipo é a disponível. Aquela pessoa que cancela todos os seus planos para atender os outros. Tá sempre respondendo a mensagem dos outros na hora, nunca diz não para os pedidos, seus planos são sempre flexíveis, vive em função da agenda dos outros. E você se apaga por quê nessa história? Porque você virou o plano B de todo mundo. Quando não tem nada melhor para fazer, o que as pessoas fazem? Te chamam. O terceiro tipo é aquela que quer agradar. Ela muda de opinião para nunca contrariar ninguém. Então ela concorda com tudo para evitar conflito, muda de personalidade dependendo de quem está por perto, nunca expressa as próprias preferências e tem medo de decepcionar alguém. E essa pessoa ela se apaga por quê? Porque ninguém gosta de pessoas que não têm personalidade, que não têm opinião própria. E aí no final da história tu vive um espelho sem reflexo. Nosso outro estilo é a doadora compulsiva, aquela que dá mais do que recebe. Então ela sempre paga a conta, dá presentes caros nas ocasiões especiais, oferece favor antes de ser pedida, se sente até culpada de receber alguma coisa. E por que essa pessoa ela se apaga no final da história? Porque ela ensina as pessoas que elas sempre vão receber coisas suas sem precisar dar nada em troca. E o outro, que é o nosso último, é a invisível estratégica, aquela que se anula para não incomodar. Fala baixo para não chamar atenção, pede desculpa por existir, minimiza suas conquistas e aceita migalhas por atenção. Essa pessoa se apaga porque literalmente ela se tornou invisível. As pessoas, no fim da história, até acabam esquecendo da existência dessa pessoa. O que todos os estilos de boazinhas têm em comum é que todas confundem amor com aprovação, bondade com anulação e valor com disponibilidade. E por isso todas essas boazinhas, elas se tornam descartáveis. Então a gente foi criando esses esquemas, essas crenças, essa forma de agir, essa forma de viver as relações desde a nossa infância. A gente tem vários esquemas ativados nesses comportamentos e a gente carrega crenças de, por exemplo, assim, ser um bom filho. Para eu ser um bom filho, eu não podia dar trabalho. Se eu for boazinha, todo mundo vai gostar de mim. Eu não posso ser egoísta, tenho que ficar pensando nos outros primeiro. Você aprendeu que você só era amada quando era útil.
A gente também vem até no nosso estilo acadêmico, né? Aquela criança que não faz bagunça, ela é reforçada, aquela que tira boas notas é reforçada. Não questionar a autoridade, ser obediente também era muito reforçador. Então a gente tem vários históricos ali para compor o que está acontecendo agora. Por isso que é importante a gente aprender para querer também viver algo diferente. E para a gente finalizar e tu ficar mais munido e ficar mais esperto, tem algumas relações que acabam reforçando isso também na tua vida atual. Se tu tá com algum parceiro que só te procura porque ele precisa e não presta atenção nas tuas necessidades emocionais, isso é um bom sinal. E não é aquele parceiro, poxa, aquele parceiro é legal comigo, ele se preocupa com o meu futuro e tarará. Tá, tem esse tipo de parceiro, mas eu quero saber o parceiro se ele te procura para saber se tu acordou bem, se tu se alimentou bem, se tu está estressado, se tu tá com bom humor. Eu quero saber desse parceiro. Se teu parceiro é assim, então ele se preocupa com as suas necessidades, senão ele não se preocupa. Talvez ele só se preocupa com as dele e tu fica ali orbitando o emocional dele. Tem uns amigos também que eles só aparecem quando estão com algum problema. Esses também tem que ficar de olho. Família que só liga para pedir favor, chefe que te elogia só quando tu se sacrifica. Então tem umas relações ali, claro, cada pessoa tem as suas relações, tem as suas redes ali de amigos e pessoas que reforçam esse sistema. Em terapia a gente consegue ver juntos essas pessoas, mas em todo caso agora tu já pode estar munido para observar isso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de procurar as playlists, não esqueça de procurar os vídeos que a gente citou nesse vídeo aqui para você ficar mais munido de conteúdos e planos para mudar. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.